Pronto, a aula tá aí para poder gravar. Eu só vou pedir para todo mundo aí deixar no mudo o microfone, e aí qualquer coisa, a gente tem um botãozinho aí para poder levantar a mão e a gente coloca para tirar dúvidas, né? E vamos para a nossa aula de hoje. A nossa intenção é trabalhar 5 motivos para se tornar um síndico profissional. Trazendo aí primeiro, né, nesse primeiro slide nosso, quem somos nós, né? Eu e o Guilherme estamos aqui para poder ministrar essa aula. Eu sou o Leonardo Rezende, sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho e tenho atuado com manutenção predial há pelo menos 10 anos aqui em Brasília. Já atuei em todo tipo de edifício aqui, tive essa oportunidade, né? Trabalhei muito com órgãos públicos, hospitais, bancos, alguns centros de tecnologia aqui desses bancos também, e também com condomínios. E toda esse aprendizado mais de uma década aí na área é o que tem dado a oportunidade de trazermos aqui para Brasília alguns eventos, né? Temos feito alguns eventos aqui nessa área condominial, principalmente focado em auxiliar e capacitar os síndicos. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui, principalmente desde o ano passado, né, Gui? E trazendo o máximo possível de conhecimento, de capacitação, de orientação que a gente pode, né? O Guilherme está aqui com a gente. Dá um oi aí, Guilherme, só para você aparecer aí na frente. Fala pessoal, boa noite. Não sei se foi só aí a internet do Guilherme ou a minha que travou. Pode ser justamente por isso, a minha internet não tá boa, desde cedo ela tá travando. Então, assim, vou deixar a câmera fechada, e aí quando eu for me posicionar, eu abro de novo. Mas de todo jeito você já. O pessoal te viu aí, né? Com visual, Sei. pelo menos. O Guilherme é administrador de empresas, como formação, também tem especialização em gestão de projetos e gestão de pessoas, né? De recursos humanos. Tem uma experiência grande com administração e consultoria de empresas. Então, ele traz uma visão para a gente, sempre nas nossas aulas, voltado para esse lado de analisar, né, o condomínio como CNPJ também. Essa experiência como gestor, né, faz muita diferença. E também tem uma experiência grande na área financeira, o que dá para a gente também uma oportunidade grande de discutir estratégias financeiras também, né? São várias aulas que a gente tem disponibilizado. Essa de hoje, a gente não vai falar tanto assim da parte financeira, né? Não é tanto o objetivo. E nós dois somos sócios aí da Lightcom, né? Que é uma empresa que tem como objetivo trazer, né? Dar oportunidade, na verdade, para os síndicos de terem profissionais, né? Em empresas de confiança atuando junto com eles. Isso aí é uma imagem do nosso site, que traz a oportunidade para o síndico pesquisar ali profissionais, né, de qualidade e de confiança, que são empresas que a gente tem escolhido a dedo para poder trazer como recomendação para os síndicos. Essa minha oportunidade de trabalhar com manutenção predial, eu aprendi muito a ser síndico trabalhando com manutenção, né, como gestor de facilities, né, que a gente costuma falar. A gente precisa lidar muito com fornecedores, e é difícil encontrar bons fornecedores hoje em dia. Principalmente nesse meio condominial, que a gente vê muita empresa aventureira, que a gente fala, né? Muitas empresas sem qualificação técnica necessária, jogando preço muito para baixo, com o intuito de acabar atuando com condomínios, e a nossa preocupação é buscar sempre empresas de confiança, né? Dentro da nossa plataforma, vocês conseguem achar alguns eventos, né? Conseguem achar também algumas informações técnicas que a gente traz ali, notícias e dicas, né? E também tem acesso a toda uma rede de fornecedores ali de qualidade que a gente apresenta e que traz para poder tirar dúvidas também. Vários desses parceiros estão dentro do nosso grupo também do WhatsApp, que a gente sempre divulga para vocês, né? O grupo Capacita Síndicos. A gente sempre compartilha, né, informações desses parceiros e trabalha conteúdos técnicos ali para que vocês possam
ter um aprendizado constante. É igual eu compartilhei um pouco antes de começar a nossa aula, a gente é super favorável ao passinho, né, ali, né, para poder estar buscando qualificação profissional, e cada passo que você dá, né, você tem a oportunidade realmente de se qualificar um pouco mais, né, e se desenvolver um pouco mais. Então, estou falando isso somente para poder apresentar um pouco do nosso trabalho. Nós vamos começar, então, a nossa aula, mas só para poder fazer aqui um nivelamento, né, geral, nós convidamos muitas pessoas também que ainda não são síndicos para poder participarem dessa aula, e alguns colegas que eu convidei, que me perguntaram muito ali, quando a gente divulga falando que é síndico, todo mundo fala assim, ué, mas o que síndico faz, né? Então, trazendo aqui para poder nivelar, o que é um síndico? O que um síndico faz? Eu coloquei aqui uma definição para poder ser o mais sucinto possível nessa etapa, mas ser síndico é o quê? É assumir uma responsabilidade de administrar um condomínio, seja ele comercial ou residencial. Muita gente acha que existe condomínio somente na parte residencial, e não entende direito qual que é o papel do síndico ali como um todo, né? Mas, de modo geral, o síndico ele representa as pessoas que elegeram ele para poder estar atuando nessa função. Então, qual que é a responsabilidade dele? Garantir ali um bom funcionamento, né, desse condomínio, independente se ele tem essa função somente residencial ou também a parte comercial, e também ele é responsável por promover a harmonia para o espaço, zelando ali pelos interesses do todo, né? Ele trabalha em prol do grupo, né? Em prol do coletivo. E isso inclui o quê? Gestão financeira, né? Então, ele é responsável por receber, né, na conta do condomínio, os recursos ali para poder estar fazendo a contratação de empresas, contratação de pessoas, para poder promoverem, né, as atividades ali diariamente dentro do condomínio, né? Ele é responsável por entender um pouco mais ali também da parte de manutenção do condomínio, e com isso buscar pessoas especializadas ali para poder fazer tanto a conservação quanto a manutenção dos condomínios. Responsável também pela gestão de contratos e fornecedores. Isso aí, quem é síndico sabe que é um desafio e tanto, né? É responsável pelo cumprimento das normas, e aí, quando eu falo cumprimento de normas, eu busco a referência da função do síndico. Ele não é responsável diretamente pelo cumprimento de uma norma técnica específica, tá? Ele é responsável pela contratação de pessoas que vão fazer também cumprir essas normas técnicas, mas quando eu falo do síndico cumprindo normas, é em relação à convenção do condomínio, né? A legislação que rege toda essa parte dos síndicos, né, das responsabilidades do síndico, mas principalmente a convenção do condomínio e o regimento interno. Então, cada condomínio, desde que ele não seja novo, né, se ele for novo, vai ter todo o processo ali de criação desses documentos, mas se você entra em um condomínio que já está em operação, você estuda toda essa legislação interna do condomínio, você é o responsável por fazer cumprir todas as ações que estão ali dentro. Então, com certeza vão ter regras de boa convivência, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro do condomínio, e você é responsável ali, enquanto síndico, por fazer todas essas leis internas ali do condomínio funcionarem. Então, tem um morador ali que está fazendo barulho fora de hora, você é o responsável ali por notificar, né, esse morador pelo descumprimento dessa legislação. Então, o cumprimento das normas está diretamente ligado nesse sentido. Além disso, o síndico tem uma responsabilidade jurídica, né? Ele é o responsável legal ali pelo condomínio, ele responde pelo condomínio diretamente, ele organiza as assembleias e faz a famosa mediação de conflitos, além de outras pequenas funções, né? Se a gente for parar para analisar detalhadamente, mas de modo geral, essas funções maiores englobam boa parte da atuação do síndico, que está atuando ali, independente de ser um condomínio residencial ou comercial. Em relação à parte profissional, né, o tema da nossa aula são 5 motivos para se tornar um síndico profissional. Eu preciso detalhar o que é profissional. Inclusive, participando de alguns eventos, a gente sempre
recebe alguns comentários ali em termos de nomenclatura, né? Então, trazendo de forma geral, como que é o entendimento hoje do mercado, as pessoas separam aqui, basicamente, entre síndico orgânico e profissional. O orgânico é aquele síndico que é morador do condomínio, então ele mora no condomínio e exerce a atividade de síndico, e aí eu coloquei ali, né, que ele assume voluntariamente, normalmente quando não tem opções, né, ele acaba se dedicando ali voluntariamente para poder ser eleito, ou quando tem outras opções, ele passa por um processo de eleição para poder fazer parte ali da gestão condominial, e geralmente é uma pessoa que já conhece um pouco mais o condomínio. É difícil você ver um síndico que acabou de entrar no prédio e já quer se candidatar a síndico, né? Mas acontece. O síndico que já está há mais tempo morando no condomínio, ele conhece a particularidade por dentro, vamos dizer assim, né, do prédio. Ele usa diariamente o elevador, eventualmente ele usa as escadas de incêndio, ele sabe quando a luz queima ou não, ele sabe se tem vazamento ou não. Então, assim, normalmente ele está mais envolvido ali no dia a dia, né, do condomínio. Algumas convenções limitam a atuação do síndico dentro do condomínio como sendo uma opção somente para síndicos orgânicos, mas a grande maioria não faz essa limitação. Você pode, até a própria legislação vigente hoje, né, do Código Civil, permite a atuação, né, e por ser uma lei, né, ela é até maior do que a legislação interna do condomínio, ela permite que seja uma pessoa de fora do condomínio. E essa pessoa de fora é o que tem levado o nome de síndico profissional, que é uma pessoa de fora do condomínio, né, que se disponibiliza, ele não mora naquele condomínio, né, ele não possui uma unidade naquele condomínio, mas ele se disponibiliza para poder fazer a gestão daquele condomínio. De modo geral, ele pode atuar com um ou vários condomínios, tá? E ele de modo geral, as pessoas também entendem, né, que o síndico profissional pode trazer para o condomínio uma visão mais estratégica e imparcial da gestão. Eu vou falar um pouco dessa questão de imparcialidade um pouco mais para frente, é um dos 5 pontos lá da nossa aula, tá? E assim, pegando pela visão de morador, né, é comum que os moradores também busquem um síndico profissional para poder realmente trazer a visão profissional, tá? Eu não gosto dessa nomenclatura de síndico profissional, acho que muitos de vocês vão concordar comigo, mas atualmente hoje a nomenclatura que o pessoal tem trabalhado não tem uma definição por lei, né? Não, a função de síndico, ela não tem uma legislação específica para poder falar quem pode ser síndico ou não. Atualmente, hoje, qualquer pessoa pode assumir a função de síndico. É um cargo eletivo, da mesma forma como qualquer pessoa pode se candidatar, né? Hoje, para qualquer cargo público. Tem suas restrições ali, né, em cargos públicos, mas para síndicos não. Então, assim, não tem uma legislação diretamente ligada nesse sentido. Mas o síndico profissional, a gente trata como sendo uma pessoa de fora, mas a gente costuma falar muito sobre ter uma gestão profissional, que é você atuar, né, com capacitação, com qualificação, trazendo pessoas qualificadas. Então, o síndico orgânico pode ter uma gestão profissional e o síndico profissional pode ter uma gestão profissional. O que a gente tenta trazer, né, nesse sentido, é também a questão da função do síndico profissional, por você poder atuar com outros condomínios, além do condomínio que muitos de vocês já atuam, que normalmente é o condomínio que vocês moram, né? Então, você pode ser síndico do condomínio que você mora, e existem inúmeras oportunidades quando você atua com condomínios próximos de onde você mora também, tá? São os 5 pontos que nós vamos trabalhar aí hoje. E aí, montando, né, essa aula, finalizando também essa etapa de contextualização do que é um síndico profissional, o que é um síndico orgânico, eu trouxe uma realidade hoje, né, do mercado. Existem mais de 500 mil condomínios espalhados pelo Brasil inteiro, somente 5% são administrados por síndicos profissionais, tá?
E 82% dos síndicos, né, que responderam à pesquisa atuam em apenas um condomínio. Então, para vocês verem que são poucos os condomínios que estão optando ainda pela função de um síndico profissional. Isso demonstra o quê? Que é uma oportunidade, tá, pessoal? Não é uma questão diretamente ligada a um problema, é uma questão diretamente ligada a uma oportunidade. A função de síndico ela é recente aqui no Brasil, né? Em termos de legislação, a gente fala aí de legislação trabalhando a partir aí de 1960, mas a gente tem realmente um desenvolvimento desse segmento a partir de 1990 e ainda está em um passo muito lento, ainda está muito básico, tem muita oportunidade no mercado e a gente ainda vê muitos condomínios que o síndico, que é hoje o responsável pelo condomínio, só está lá porque ninguém mais quer assumir. Ninguém entende direito ainda o que é ser síndico. E isso gera uma boa oportunidade para quem faz um bom trabalho. Eu não quero dizer, tá? Só um detalhe importante, eu não quero dizer que esses 5% dos condomínios administrados por síndicos profissionais são os melhores condomínios que se tem hoje no mercado. Ao contrário, a gente vê excelentes síndicos orgânicos atuando, tá? Mas esses síndicos orgânicos normalmente se restringem ao condomínio que eles já moram, que é a realidade dos 82% que eu estou trazendo para vocês. Então, caso vocês tenham interesse em seguir para essa linha do síndico profissional, existe claramente uma oportunidade, tá? E aí, o tema da aula foi 5 motivos para se tornar um síndico profissional. Se eu tivesse colocado o tema 5 motivos para não ser um síndico, acho que ninguém teria vindo, né, para a aula. Mas a montagem da minha aula foi diretamente ligada a essas objeções, tá? Então, o que eu busquei trazer para essa aula, para ser uma aula prática de dia a dia, para quem já é aí de casa, né, que já assiste muitas das nossas palestras, para não ser algo repetitivo com o que a gente já tem falado, e também para poder trazer para vocês uma visão de como lidar com essas objeções, tá? E são exatamente essas objeções que fazem com que vocês, que são bons síndicos orgânicos, ou que já são síndicos profissionais, enfrentem dentro de uma assembleia ali para poder se elegerem. Então, assim, hoje existe oportunidade no mercado porque tem muita gente que tem exatamente essas objeções. E aí, como que eu lido com essas objeções? Me capacitando, me qualificando para poder reagir bem a cada um desses problemas. São 5 problemas, tá? O primeiro deles ali que eu coloquei, falta de qualificação e preparo. Segundo, conflitos constantes. Terceiro, cobranças fora de hora. Quarto, conflitos de interesse. E 5, remuneração baixa. São 5 principais pontos que levam os moradores a não quererem se candidatar para uma vaga de síndico, tá? São 5 problemas. E se vocês quiserem comentar aí no chat, me falem, esses problemas são reais ou não? Vocês vão ver que a maioria vai acabar respondendo, imagino eu, né, que são problemas reais, que vocês enfrentam aí no dia a dia de vocês. E eu vou tentar trabalhar aqui um pouco com vocês cada um desses passos, tá? O primeiro aqui, primeiro motivo número 1, que as pessoas não querem ser síndicos. Por que eles não querem ser síndicos? Falta de qualificação e preparo. É o primeiro ponto. Então, como que eu lido com essa falta de preparo? Entendendo como dessa primeira frase simples, ser síndico é ser gestor, tá? Normalmente as pessoas entendem que ser síndico é resolver tudo do condomínio, é ser a pessoa que vai de fato resolver tudo. Sou eu que vou lá e troco a lâmpada, sou eu que, enquanto síndico, vou lá e pinto a grade do condomínio. Sou eu que desentupo, vou fazer ali o desentupimento do ralo do condomínio. Gente, não é isso, tá? Ser síndico não é isso. Ah, sou eu que vou pegar ali e ser o salvador da pátria em um conflito entre moradores, vou resolver tudo. Esse é o mal dos moradores no entendimento do que é ser síndico. E é por isso que a gente tem muita oportunidade. Quando a gente entende que ser síndico é ser gestor, tá? Então vamos lá, o que você vai precisar gerir? Pessoas, né? Eu até falei no slide ali anterior, mas resumidamente,
pessoas, que são os funcionários e os moradores. Você precisa ali ter um entendimento ali, né, de como gerir pessoas, de como administrar um ambiente que existam pessoas, ter recursos, gerir recursos financeiros, até porque o condomínio vai ter ali a movimentação financeira de todos os moradores para que você consiga ter a contratação de pessoas e de empresas para poder atuar no dia a dia do condomínio, e também gestão de recursos materiais. Alguns condomínios possuem estoques de materiais para poder ter uma resposta rápida. Tem também a questão, né, das atividades que você vai gerir ali de manutenção. Então, no dia a dia da manutenção envolve essa gestão também. E, de modo geral, você é a pessoa que vai saber quando precisa contratar um determinado serviço, quem vai contratar, né, vai ser você, né, ali, você vai contratar a empresa que vai executar aquela atividade. Então, você é a pessoa que sabe esses detalhes. Quando que vai ter a dedetização? Você vai informar isso para as pessoas, quem que é a empresa que vai, quais são os colaboradores dessa empresa que vão até o condomínio, quando que vai ter que fazer limpeza de reservatório, quem que é a empresa que eu vou contratar para poder fazer essa atividade, por que que eu escolhi essa empresa. Então, o dia a dia do síndico é um dia a dia de gestor. E nós vemos hoje algo, é importante trazer essa observação, que tem muita gente que coloca o estereótipo de que o síndico é uma pessoa idosa que está atuando ali dentro do condomínio. Gente, isso não é um problema, tá? É até importante a gente ver idosos que tiveram ali uma carreira profissional de anos como gestor, de anos, que trazem uma experiência gigantesca. E isso é uma grande oportunidade. Então, quando tem pessoas que já são idosas, que conseguem trazer toda essa experiência para dentro de um condomínio, normalmente o resultado é positivo. Então, assim, é um mercado que permite o acesso para idosos também. Então, eu vejo hoje muitos profissionais que saem de empresas com carreiras brilhantes ali, simplesmente porque o mercado muitas vezes opta por pessoas mais jovens, e a pessoa tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar como síndico, de usar todo aquele aprendizado que ele teve de anos no dia a dia. Então, eu vejo isso como um baita diferencial. Se você já teve uma experiência como gestor, você consegue aplicar isso aqui no dia a dia. Então, é uma grande oportunidade. Da mesma forma como o mercado condominial permite também um espaço para mulheres, que muitas outras profissões acabam menosprezando, né, a qualificação feminina ali dentro. E, gente, as mulheres, pelo que a gente tem visto nos eventos, estão dando um baile nos homens, um baile. Isso é muito legal de ver, o desenvolvimento, né, dessas mulheres gestoras, né, que estão se qualificando. Elas se qualificam mais, tá? São maioria nos cursos, são maioria nos eventos. Então, as mulheres estão dominando esse mercado condominial. Isso aí fica um parabéns para as mulheres também. E é um mercado que, ok, tem sim uma questão de conflito ali com alguns moradores que às vezes podem não respeitar, mas de modo geral o mercado respeita. E em termos salariais é equivalente. Não importa se é um síndico homem, se é uma síndica mulher. O valor que recebe, o prolabore que recebe é o mesmo. Então, assim, se você é mulher ou se você é idoso, gente, é uma oportunidade muito grande, que tem muita gente aí que está deixando de lado, tá? Então, vamos voltar aqui para a questão da falta de preparo, né? Então, é importante que vocês entendam que, enquanto gestores, aquela velha máxima da filosofia, né? Eu sei que nada sei, né? De você ter a humildade de reconhecer que dentro desse processo de capacitação, você vai estar sempre em aprendizado, ok? Então, o aprendizado é um processo constante. Então, não adianta você falar assim, eu não vou ser síndico porque eu não tenho preparo suficiente. Tem síndico que só é síndico porque ninguém quis ser síndico. Fato. Em vários condomínios isso é assim. Então, se você tem essa predisposição interna, tá? De se qualificar, de buscar conhecimento, é o lugar certo. Você está no lugar certo ali para poder assumir essa posição. Buscar qualificação e entender que você precisa dessa qualificação já é um grande passo. Segundo ponto, entender, e isso eu entendi pela engenharia, tive a oportunidade, inclusive,
de fazer uma palestra relacionada à manutenção predial para fiscais que estavam em uma reunião do CONFER, né, que é o Conselho Federal de Engenharia aqui em Brasília. Eles reuniram fiscais de todos os estados, né, profissionais que atuam nos CREAs regionais, e a gente teve a oportunidade de palestrar para esse grupo, e o grande entendimento de manutenção que eu passei para eles é esse. Não adianta você fiscalizar um prédio achando que o outro vai ser igual. Cada prédio possui uma particularidade. Então, apesar de ser síndico profissional, de trazer uma oportunidade, porque as atividades são cíclicas e você consegue ter o aprendizado de um prédio levando ele para outro, apesar disso ser uma realidade, você tem que sempre entender que nem sempre o que você fez em um condomínio vai servir para outro, tá? Ah, mas é um prédio do lado, da mesma quadra. Aqui em Brasília, a gente tem muito disso, né? Principalmente Asa Sul e Asa Norte. Os prédios são muito parecidos. Mas quem mora na Asa Sul ou na Asa Norte, depois a gente vai abrir aí para alguns comentários, é legal a gente compartilhar isso. Às vezes um prédio é vizinho do outro e ele é completamente diferente. Completamente diferente. Entrada de água é diferente, o cavalete ali é diferente, o sistema de bombeamento dele é diferente, marca diferente, bombas diferentes, histórico de manutenção diferente, que é o principal, tá? O principal ponto para trazer essa particularidade para cada um é o histórico de manutenção. Um prédio está do lado do outro, um teve uma boa gestão, o outro não, você vai ter um trabalho completamente diferente atuando nos dois, tá? Então entendam isso, que existe essa diferença conceitual, inclusive, tá? Cada prédio é diferente, você precisa entender isso na hora de replicar os processos que você já desenvolveu ali dentro do seu condomínio. Terceiro ponto, as atividades do síndico, em sua maioria, são cíclicos. Então, assim, eu vou entrar, mas não sei nada de condomínio. É igual, vamos dizer assim, vai ser igual andar de bicicleta, tá? Você vai aprender muito ali nos primeiros passos. Em alguns momentos, você vai cair, você vai ter ali dificuldade, as pessoas vão reclamar ali de uma outra atividade, uma outra decisão que você teve. Mas no ano seguinte, você passa por, vou dizer assim, 70%, 80% de atividades iguais às do ano anterior. Então, tudo que você passou no ano anterior de dificuldade, nesse ano você já tem mais experiência para poder atuar. Vou dar um exemplo. Limpeza de reservatório. É uma atividade que você faz a cada 6 meses. Então, você não sabia disso. Entrei dentro do condomínio, fui ver ali o histórico e vi que o síndico anterior contratava, né, uma atividade de limpeza de reservatório a cada 6 meses. Aí você vai pesquisar ali um pouquinho e vai ver, pô, beleza. Realmente é a cada 6 meses que eu tenho que fazer. Fiz a seleção ali de preço de mercado, escolhi ali uma empresa com boa qualidade e com preço razoável, contratei essa empresa. Daqui a 6 meses, você vai ter que fazer isso de novo. Ou você vai fazer um contrato anual, onde essa empresa vai 2 vezes ali no ano. No ano seguinte, você precisa renovar esse contrato. Se você for reeleito síndico, né? Você vai precisar renovar esse contrato. Então, renovou, passou por esse mesmo processo, mas você já entendeu, porque você estudou anteriormente e anotou ali no seu bloco de notas, você já entendeu que isso é algo cíclico, que é a cada 6 meses. Então, anualmente, naquele período, você vai precisar recontratar. Mesma coisa para laudo de para-raio, mesma coisa para o sistema de incêndio, mesma coisa para dedetização, mesma coisa para manutenção elétrica, mesma coisa para rotinas de limpeza, para manutenção de elevador, enfim, para a maior parte das atividades que o síndico faz a gestão, ele vai ter ali um ciclo, e eu gosto de trabalhar com essa questão do ciclo anual, que é o que envolve ali 70%, 80% das atividades do condomínio. O que envolve esses 20%, 30%? O entendimento de melhorias que você precisa fazer no condomínio, as rotinas de manutenção que são maiores, por exemplo, uma manutenção de fachada, que é algo maior, ele não acontece anualmente, né? Você faz ali, às vezes, uma inspeção de 3 em 3 anos, ou de 5 em 5 anos, ou de 10 em 10 anos, depende muito do tipo de fachada que você tem e da realidade ali do condomínio, né? Que você tem. E, normalmente, essas atividades cíclicas, elas são todas detalhadas em um manual que é obrigatório da construtora entregar para o condomínio.
Pode ser que o condomínio não tenha, mas o ideal é que tivesse, a legislação pede que tenha. Então, se é um condomínio mais recente, é muito provável que você tenha, que é um documento que chama Manual de Uso, Operação e Manutenção ali do condomínio. E nesse manual te fala, olha, você tem que fazer manutenção do elevador de tanto e tanto tempo, tem que fazer manutenção da fachada de tanto e tanto tempo, manutenção ali da parte civil de tanto e tanto tempo. Esse manual já te detalha isso. Então, você tem um manual básico, que vai te direcionar nesse sentido, e você vai ter o aprendizado inicial para cada uma dessas áreas. Passou o primeiro ano, o segundo ano já vai estar um pouco mais tranquilo. Chegou no terceiro ano, as coisas já estão um pouco mais dominadas no dia a dia ali, e você consegue trabalhar com uma folga um pouco maior e consegue olhar mais para frente do condomínio. O que eu posso fazer para valorizar o meu condomínio? O que eu faço hoje que eu posso melhorar? O que eu posso trazer de novo? O que tem no mercado de novo? Vai ter uma feira de divulgação ali de diversas empresas relacionadas a condomínio. Eu vou lá para visitar cada stand com calma, para poder entender as novidades, entender o que o mercado está fazendo. Eu vou procurar uma informação ali em sites de outras empresas que atuam com condomínio no mundo inteiro, o que o pessoal faz hoje, o que não faz, o que tem de novidade no mundo das startups para poder trazer para o condomínio. Então, assim, à medida que você for tendo um histórico bom ali de atividades, você vai abrindo margem de tempo para essas evoluções, tá? E, gente, isso não é tudo no primeiro mês de síndico, tá? Tem muito síndico que acabei de entrar, eu preciso acertar todo o meu plano de manutenção, eu preciso organizar as finanças, eu preciso aumentar a taxa de condomínio, eu preciso fazer fundo de reserva para a manutenção da fachada para daqui a 10 anos. Tem gente que entra desse jeito e fica maluco, porque é tanta coisa para poder fazer que você não consegue resolver tudo de uma vez. E a partir do momento que eu não consigo fazer tudo de uma vez, eu me frustro. Então, além da pressão de melhorar as coisas externamente, eu tenho a pressão interna também. E à medida que eu vou me desmotivando, eu vou chegando lá e vou falar, né, esse negócio de vale a pena ser síndico não existe, não vale a pena ser síndico. Mas, normalmente, as pessoas que têm me falado, isso aí não vale a pena ser síndico, não. São síndicos que estão lá há mais de 10 anos. Então tá, se não vale a pena, por que a pessoa está como síndico até hoje, né? Mas, enfim, vamos entendendo, né, as particularidades, os comentários de cada pessoa. Mas é importante que você entenda que você não vai resolver tudo no primeiro mês e, muito provavelmente, você não consegue nem resolver tudo no primeiro ano, tá? Porque você vai tomar algumas decisões, vai falar, por exemplo, eu fiz a limpeza de reservatório. Aí passou um ano, você fala, cara, além de fazer a limpeza de reservatório, eu aprendi que eu preciso fazer análise de qualidade da água. Então, eu não fiz certo no ano passado. Então, eu vou poder melhorar agora. Então, você consegue melhorar ao longo do tempo. O cargo de síndico, ele te permite isso. Você conseguindo fazer um trabalho que as pessoas entendam que é sério, que é um trabalho que é organizado e que é um trabalho que busca a melhoria contínua, que você sabe ouvir, que você sabe trabalhar ali com pessoas, as pessoas vão te dar o voto de confiança e o mais importante que eles podem te dar, tempo. Então, assim, com o tempo você consegue organizar as coisas. Vai batalhando ali, uma batalha por mês. Eu costumo comparar com aquelas séries policiais, não sei se vocês gostam de assistir séries aí de TV, normalmente aquelas séries policiais, o que acontece? Ele tem uma história que é contada ao longo do tempo, mas cada episódio é uma coisa diferente. É igual série médica, né? Se vocês já assistiram aí alguma série famosa, Grey's Anatomy, Dr. House, né? Todas essas séries seguem esse padrão. Tem uma história sendo contada. Então, a história do condomínio está sendo contada diariamente, mas cada dia vai te trazer um desafio diferente. E isso, enquanto profissional, eu gosto desses desafios. Isso motiva no dia a dia. Apareceu uma nova situação que eu tenho que ajudar a resolver. Isso é legal. Você vai vendo a melhoria dentro do condomínio e você vai vendo o reconhecimento de algumas pessoas que foram beneficiadas, né, ali pelas atividades que você está fazendo. Com o tempo, as pessoas vão gostando de você e você vai se perpetuando nesse cargo também, se for do seu interesse, claro. E, por fim, para a gente pegar essa parte que, na minha visão, é super importante, você
precisa, tá? Você precisa. Né? Eu coloquei ele pode, mas você precisa, eu vou mudar a palavra, tá? Porque eu vou chegar no pode, no porquê que eu coloquei pode, tá? Mas você precisa consultar pessoas especializadas, tá? E todas essas pessoas, eu quero trazer aqui uma visão de 10 anos prestando serviço como fornecedor que eu trago para o dia a dia de síndico, tá? Quem está do lado forte da negociação é o síndico, tá? Vocês têm todo o poder da negociação. Sabe quando você vai numa loja, que você fala assim, eu quero comprar essa roupa aqui. Aí o vendedor chega lá, tá, custa tantos reais. Aí você fala, pô, me dá um desconto e tal. Ele fala assim, não tem mais desconto, não posso te dar desconto. Quem está com o poder da negociação naquele caso é o vendedor, tá? Não é a pessoa que está comprando. Você pode simplesmente chegar e falar, olha, se não der o desconto, eu não compro. Ok, não comprou, mas você também não levou, tá? O prejuízo foi, talvez, para você ali pelo custo de oportunidade. Você deixou de comprar algo que você queria. No caso do síndico, não. As empresas querem vender para vocês. Eles querem. Principalmente quando o tópico anterior, porque é cíclico. Se eu entro, por exemplo, fazendo um laudo de SPDA dentro do condomínio, todo ano eu posso estar renovando com você. Então, é um cliente que eu tenho possivelmente todo ano. Óbvio, o síndico pode todo ano fazer ali uma análise de mercado para ver se o seu preço ainda está adequado? Pode. Pode conhecer outra empresa, pode fazer com outra empresa. Mas, gente, realidade. Como é cíclico, se você fez com a empresa e deu certo, muito dificilmente você vai trocar. Muito dificilmente. Essa é a realidade. Até porque você tem 40 fornecedores diferentes para gerir, você não vai querer trocar todos todo ano. Então, o que está dando certo, normalmente a gente mantém. Então, para as empresas é vantajoso isso. Então, se você chega para uma empresa de engenharia e fala, cara, eu preciso fazer uma reforma aqui nessa caixa d'água. Tem como você vir aqui me explicar o que precisa ser feito e me fazer uma proposta? Com certeza o engenheiro da empresa vai lá, vai te explicar, falar, olha, para poder fazer aquele limpeza de reservatório, a manutenção da caixa ali, né, do reservatório como um todo, você precisa tomar cuidado com isso, você precisa tomar cuidado com aquilo, você precisa fazer esse revestimento, tem que tomar cuidado com essa impermeabilização, tem que tomar cuidado com o material que você usa, o profissional tem que ter a norma tal. Então, ele vai te falando todos esses detalhes, porque ele está vendendo o peixe dele. Então, só nessa aí, você não precisa nem consultar no Google o que precisa de ali para o reservatório. As empresas já vão te falando soluções. E aí você para poder analisar. Ok, dentro dessas soluções que me deram, qual faz mais sentido? Aí eu começo a pesquisar na internet e tudo mais. Isso é a realidade da maioria dos condomínios, tá? Se você tem a possibilidade, dentro de um condomínio, de contratar uma empresa de assessoria de engenharia, melhor ainda. Porque você pode pegar todas essas empresas que foram lá fazer orçamento, se você teve a oportunidade de acompanhar, você participou desse processo de aprendizado, e aí você passa essa questão para a assessoria de engenharia para tomar decisão. Aí você fala, ó, engenheiro do condomínio, você que é o responsável técnico pela manutenção aqui, pelas atividades do condomínio. Qual dessas empresas apresentou a melhor solução? Por quê? E eu quero que você equalize essas propostas para eu ter o menor preço com essa melhor solução. A empresa de assessoria de engenharia vai lá, vai estudar, vai te falar, olha, com base nas normas, a melhor empresa é essa, a gente pegou essa solução aqui, passou para as outras mandarem propostas, e o menor preço foi esse aqui. Pronto, você decidiu ali qual empresa contratar para fazer aquele serviço, na hora de levar para a assembleia, você tem uma decisão completamente embasada para poder decidir aquilo. Então, é importante que você tenha assessoria. E essa assessoria vai em qual área, tá? Vamos lá. Área número 1 que todo condomínio tem, a área contábil. Ponto. Todo condomínio precisa de um contador. Então, toda empresa, né, na verdade, precisa de um contador, né? Empresa a partir ali de microempresa precisa de ter uma contabilidade, e o condomínio é uma dessas personalidades jurídicas aí, né, que precisa, né, de contabilidade. Então, eu preciso saber como que funciona um cálculo de férias
para o colaborador que trabalha no condomínio, eu preciso saber como que funciona folga, hora extra, é importante que eu saiba, tá? De maneira geral. Que eu entenda ali o que é um 13º salário, se pode dar férias ou não, quando que eu preciso dar férias ou não. Eu não posso ser um gestor totalmente leigo. Mas é a função, né, da assessoria contábil passar todas essas informações para o síndico, tá? Então, se você tem uma boa assessoria contábil, né, se você tem uma ruim, troque, tá? Se você tem uma boa assessoria contábil, eles vão te falar exatamente o que você precisa saber. E você pode, inclusive, chamar eles. Lembra do que eu falei ali, que o fornecedor está doido para vender, para renovar contato com você? Você pode chegar ali para o contador e falar, cara, vamos lá, eu tenho aqui funcionários dentro do meu condomínio. O que eu preciso saber? Aí eles vão falar, ó, você precisa saber que o cara entrou em tal ano, que ele tem que tirar férias até tal período, que não pode fazer hora extra, até uma determinada quantidade. Se ele trabalha fora do horário, em determinados horários, ele ganha uma hora extra com 50%, com 100%, trabalho noturno, essas coisas. Então, você, enquanto gestor, você precisa saber algumas coisas mais básicas, tá? E isso você vai estudar também para poder aprender. Mas se você chama o seu assessor contábil para te auxiliar nesse processo, pode ter certeza que ele vai te auxiliar. Ah, você tem algum documento, algum e-book, algum artigo que me oriente nesse sentido? Ele vai pesquisar e vai te mandar. Então, você pode usar isso a seu favor. Então, parte contábil é obrigatório, todo condomínio, 100%, pode ser o condomínio menor que tiver, ele tem um contador. Isso é fato, todos eles têm, tá? Assessoria jurídica, nem todos têm. Eu sugiro que tenha, tá? Então, o ideal, quando você fala de síndico profissional, é que você busque condomínios que te deem, que possam te proporcionar contratar esses assessores, tá? Essas assessorias. Contábil, jurídica. Ah, eu vou precisar demitir um funcionário. Aí eu demiti um funcionário e ele entrou na justiça. O que eu preciso fazer? Contratar ali um advogado para poder defender o condomínio. Vou precisar contratar de todo jeito, tá? Ah, mas eu sou o síndico e sou o advogado. Eu não vou contratar assessoria jurídica. Esquece isso, tá? Ou você é síndico ou você é advogado. Ah, sou síndico e engenheiro, eu não preciso aqui de assessoria técnica. Ou você é síndico ou você é engenheiro, tá? Você sendo síndico formado naquela área de especialidade te dá a possibilidade de entender um pouco melhor os processos, de se resguardar um pouco melhor, vai te fazer contratar pessoas melhores, vai te fazer tomar decisões melhores. Mas a sua função é de gestor. Você contrata o responsável por aquela área, tá? Esse é o seu papel. Gestão financeira. Tem também, eu tô com isso, gente, eu vi demais no último ano, a gente conversando com condomínios. Vários já perceberam, tá? Que precisa melhorar nesse sentido, mas alguns ainda não perceberam. O cara tem lá na conta poupança 1 milhão de fundo de reserva do condomínio. Você tem que gerir melhor as finanças do condomínio. Então, às vezes você contrata um assessor financeiro, eu já vi assessor financeiro aqui cobrando, só para vocês terem noção, 350, 500 reais por mês do condomínio, dentro de um patrimônio, gente, de 1 milhão, isso é o quê? É nada. E ele faz com que você aplique esse dinheiro da melhor forma possível e te permita resgatar, ou, por exemplo, meu fundo de reserva é para uma obra que eu vou fazer daqui 2 anos. Ele aplica durante esses 2 anos no melhor lugar possível, e na hora que você vai ver, o rendimento que esse dinheiro teve é muito maior do que a assessoria financeira que você contratou. Valeu muito a pena. Então, assim, é importante que você esteja bem assessorado para tomar boas decisões. Parte de evento. Vou fazer um evento, ou vou fazer uma atividade aqui com um personal trainer para poder fazer atividade física mesmo dentro do condomínio, ou fazer um evento para gerar engajamento aqui dentro do condomínio. É importante que você tenha esse tipo de assessoria, que você converse com algumas pessoas de confiança. Às vezes, a assessoria que você vai ter pode ser entre aspas, uma consultoria por conta de orçamento. Mas não é o ideal. Se você tiver uma pessoa contratada dentro do condomínio para fazer aquilo, você vai saber gerir melhor os contratos. Não é que eu vou terceirizar tudo. Nossa, tudo que é minha responsabilidade quanto síndico, eu vou terceirizar. Aí vai ficar molezinha. Não.
Se você fizer isso bem, ok, já é um grande passo. Tem pessoas que são ótimas em contratar, tem pessoas que são péssimas em contratar. E isso vai refletir diretamente na valorização, por exemplo, do empreendimento que você está gerindo. Então, você ser um bom contratante é importante. Você paga em dia, você toma boas decisões, você escolhe boas empresas, você troca, você não tem empresa de estimação, que a gente fala, né? Você não tem funcionários de estimação, você toma decisões técnicas, você tem a habilidade de falar com pessoas, isso tudo gera uma valorização para o empreendimento que você está, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Se você fala, eu não sou síndico por falta de preparo, muita gente fala isso por desconhecer que a função do síndico é de gestão e de que você pode e precisa ter bons assessores, tá? Vamos lá para o motivo 2, para a gente avançar. Tem conflitos constantes. Tem ali a mãozinha para poder levantar, e tem o chat aí também, né? Aí, se vocês entrarem no Google Meet, vocês conseguem se posicionar. Quem, antes de ser síndico, tinha medo de ter que lidar com muitos conflitos? Vai falando aí, vai comentando aí no chat também, para poder ter a aula ser mais participativa. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero perguntar também que profissão que não tem conflitos, tá? É um ponto que eu queria levantar para vocês. Trouxe até alguns exemplos. Não vou nem ler ali, né? Inicialmente, a definição que eu trouxe para esse slide. Vendedor lida com cliente. Tem cliente que é chato? Tem. E ele lida com conflito com o cliente o tempo todo. Eu comprei esse produto, ele é ruim, que não sei o quê, vai começar a reclamação, aí você tem que chamar o gerente para poder resolver. É um estresse quando isso acontece. Professores lidam com alunos e com pais. Eu já tive a oportunidade de ser professor de escola, meu Deus do céu, é a confusão danada. Então, você tem que lidar ali com pais o tempo todo, reclamando também. Porque a criança, aconteceu isso com a criança dentro da escola, ela não está rendendo, a culpa é do professor. Gente, é confusão danada. Funcionários lidam ali dia a dia com superiores também, né? A não ser que você seja o dono da empresa, e aí você vai lidar com o cliente diretamente, né? Com alguém você vai lidar, isso é fato. Com um fornecedor que você comprou, o cara não te entregou. Gente, toda profissão tem conflito, toda. Eu até coloquei ali, quase todas as profissões são obrigadas a lidar com pessoas. Quase todas. Porque eu fiquei pensando aqui, vai que tem alguma que não, né? Algumas pode ser que não. A pessoa trabalha sozinho ali, não tem que... Eu não sei, né? Ele vai receber dinheiro como, né? Ele vai precisar ou de responder para alguém que está recebendo dinheiro, está pagando ele, ou vai ter que vender aquilo lá que ele está fazendo para alguém. Todas as profissões, praticamente, lidam com pessoas, né? Médico lida com paciente, aí o médico demora, o paciente começa a fazer ali um motim ali na sala de espera, querendo matar o médico, porque está demorando. Gente, toda profissão tem conflito, não adianta. Eu quero ter uma renda extra, sem ter conflitos. Só se tem algumas ilícitas aí que você até consegue sem conflito, mas pode ter conflito com a polícia, né? Em algum momento. Mas, enfim. Como que eu lido bem com conflitos? Eu trouxe aqui, né, 3 passos. Muitos condomínios só te dão a possibilidade de seguir 2 desses passos. Você tem que ser um bom ouvinte. A pessoa está reclamando? Ok. Tenta entender um lado, busca conversar com o outro lado, para poder ouvir os 2 lados que estão acontecendo. Tente acalmar as partes e buscar soluções, não tem muito o que fazer. Conflito muito comum de condomínio. 2 vagas, uma do lado da outra. Aí um vai abrir a porta e bate no carro do outro, tá no carro do outro. Gente, isso é viver em condomínio. Infelizmente, você pode até pedir para o pessoal, vamos tentar aqui fazer um termo de mediação, onde cada um vai se comprometer a fazer uma determinada atitude. O carro daqui da direita vai chegar um pouco mais para cá, o da esquerda vai chegar um pouco mais para cá. Pode nem funcionar isso, mas é uma tentativa de resolver aquele conflito. Infelizmente, se a pessoa não quer ter conflitos, né, o morador não quer ter conflitos, ele não pode morar em um condomínio. Às vezes você tem o vizinho de cima, às vezes tem o vizinho do lado, às vezes o vizinho acabou de ter um filho, a criança chora, porque a criança chora. Tá chorando muito de madrugada, eu não aguento mais esse vizinho.
Não adianta reclamar com o síndico. Não tem como criar uma lei, é proibido criança chorar de madrugada para atrapalhar as pessoas. Tem pessoas que fazem muita festa, tem pessoas. Tem até um vizinho aqui que faz uma fritura danada aqui perto aqui da minha janela, que é até engraçado. Eu fico doido para poder saber o que tanto o vizinho frita aqui. Não, é a convivência. Se ele um dia quiser me dar um pastel, quiser me dar uma coxinha que ele está fritando lá, eu até aceito. Então, assim, é importante você gerar uma boa experiência ali dentro, né? Você tentar criar essas oportunidades onde as pessoas possam se conhecer e interagir. Fica até uma dica, né? Aqui em Brasília, muitas pessoas já estão desenvolvendo atividades de eventos. É algo que a gente já via em São Paulo, em alguns locais, mas aqui em Brasília começou a desenvolver tem alguns poucos anos. Fazer uma festa junina dentro do condomínio, muitas pessoas vão lá para poder conviver, outras pessoas vão para poder visitar um familiar e participar da festa junina e ficam com vontade de morar dentro daquele condomínio. E vontade de morar dentro do condomínio gera o quê? Valorização da moradia, né? Então, assim, são oportunidades que você tem para poder evitar que se tenham conflitos dentro ali do empreendimento que vocês estão cuidando. E o terceiro ponto, ser bem assessorado. Ponto básico, né? De novo, do tópico anterior. Se você tem uma assessoria jurídica, por exemplo, eu já estou vendo muitas pessoas contratando assim, eu só contrato dessa forma. Você é assessor jurídico? Beleza. Quando eu tiver problemas, eu vou te procurar, você vai cuidar das ações trabalhistas, das ações que envolverem o condomínio, às vezes uma ação de cobrança, às vezes uma ação de conflito, realmente algum morador entrou em uma ação contra o condomínio, por algum motivo que seja, mas além disso, você vai me ajudar a prevenir as coisas, tá? Então, a documentação, quero que você olhe documentação periodicamente dos colaboradores para ver se está tudo certo e se eu vou ter algum risco trabalhista ou não. E, além disso, eu quero contratar também com você um momento de mediação de conflitos. Como que funciona essa mediação de conflitos? O advogado vai lá uma vez por mês, leva o computadorzinho, aí conversa com as partes que estão conflitantes ali, gera um termo de consentimento das duas partes, um termo de compromisso, de que eles vão se esforçar para evitar que aquilo volte a acontecer, e caso volte a acontecer, você tem a possibilidade de notificar a pessoa, e até mesmo se for entrar na justiça ali, um contra o outro, o condomínio vai ter toda essa documentação para falar, olha, eu tentei mediar um conflito, essa parte não se interessou. Então, isso demonstra boa fé de uma parte e má fé de outra. Então, você, normalmente, quando coloca um advogado no meio de uma conversa e fala assim, ele é advogado e vai mediar o conflito. Normalmente, o conflito acaba, tá? De modo geral, ele diminui. Óbvio, tem casos um pouco mais acalorados que podem levar aí a ter que chamar a polícia e tudo mais, mas, de modo geral, o advogado vai poder te orientar e te acompanhar nessas etapas aí mais conflitantes, tá? Então, ser bem assessorado na parte jurídica é importante. Então, lidar com conflitos, você precisa lidar em todos os lugares. Só se você não quiser ser síndico, mas se você não quiser trabalhar em nenhum lugar também, ok, quem sou eu para poder te convencer de que vale a pena ser síndico, né? E de que esse é um motivo que muitas pessoas deixam de ser síndico porque acham que vão ter muitos conflitos e que o dia a dia é realidade e ponto e acabou, tá? Mas não é ponto e acabou. Você pode se preparar para esses momentos. Vamos para o terceiro motivo, tá? Cobranças fora de hora. Quem de vocês recebe cobrança fora de hora? Pessoal, entrando em contato aí, essa imagem até mostra muito disso, né? Olha o tanto que esse cara está animado de receber essa ligação aí de madrugada, falando que tem um bar longe que está tocando uma música alta, né? Isso acontece, né? Eventualmente também aí. De modo geral, deixo essa frase aí. A sua gestão precisa ser mais profissional, mesmo você sendo síndico orgânico, tá? Então, ok, primeiro ponto, como que eu sou mais profissional? O canal de ouvidoria do condomínio não é o seu WhatsApp, ponto. Se for o seu WhatsApp, comecei a trabalhar dessa forma, é o meu WhatsApp. Gente, o pessoal vai te mandar mensagem de madrugada, vai te mandar mensagem à noite, vai te mandar mensagem de dia, a não ser, tá? Deixa eu colocar uma ressalva. A não ser que você não tenha ninguém no condomínio, você realmente seja o responsável direto por fazer algumas atividades,
E eu vou te dar um exemplo. Tem um prédio que não tem porteiro. Acabou ali, estragou ali o portão eletrônico o motor ali do portão eletrônico, sou eu, o síndico, que tenho que ir lá abrir o portão. Aí você precisa estar 24 horas, né, disponível para o condomínio. E entendam, estar 24 horas disponível para o condomínio demanda o quê? Exclusividade, praticamente, né? E exclusividade vale mais ou menos. O que vocês acham? Vale mais, né? Então você pode cobrar mais por isso. Normalmente não é o que a gente sugere também. Eu não acho de verdade que vale a pena ser síndico de condomínios que não têm portaria, por exemplo. Até vale a pena, em alguns casos, mas é mais difícil. Então, se você quer ter uma gestão profissional que lide com vários condomínios, é importante que você escolha um que te dê a possibilidade de atender e resolver problemas em horário comercial. Então, por exemplo, eu tenho porteiro, né? E aí vem a última frase desse slide. Tenha um plano de ação, né? Tenha plano de ação para situações emergenciais. O motor do portão eletrônico quebrou. O porteiro está lá, ele consegue ir lá e abrir e fechar o portão. Ele consegue acionar o responsável, né, pela manutenção desse portão. Ele consegue te avisar para que no dia seguinte você tome uma decisão ali para poder corrigir esse problema. Mas o porteiro, ele pode resolver esse problema para você. Então, assim, não precisa ser você a pessoa que vai lá de madrugada abrir o portão, porque o portão estragou e fica ali a madrugada inteira, até que algum bendito eletricista que sabe mexer com o portão vá lá no condomínio corrigir esse problema. Então, pontos de profissionalismo. Primeiro ponto, ter um canal próprio de ouvidoria. Pode ser um formulário no Google, pode ser uma página que você tem ali, pode ser um número do condomínio. De modo geral, as pessoas reclamam e você trata em momento oportuno aquilo. E se você tem uma equipe para poder te ajudar, você consegue pegar ali o plano de ação e colocar ele em prática. Tem na equipe para que a equipe consiga fazer essa atividade. Então, a equipe pode acionar números de emergência, ele pode entrar em contato com o síndico, entrar em contato com profissionais já credenciados no condomínio para poder realizar aquela atividade. Ele pode te resolver 1 milhão de problemas. Aí vem, Léo, então você é contra a portaria remota, contra portaria autônoma? Não, gente, é a realidade de cada condomínio. Mas você tem que entender que ser síndico de alguns condomínios pode dar mais trabalho do que ser síndico de outros. E se eu estou pregando que vale a pena ser síndico, é porque existe, né, uma metodologia para você aplicar em cada tipo de condomínio, tá? Quais são esses planos de ação? Me dê mais exemplos. Vamos lá, faltou água no condomínio. Aí o pessoal fica doido. Faltou água no condomínio, deixa eu brigar com o síndico aqui. Já liga para o síndico bravo. Se ele liga para o número do condomínio, cai lá no porteiro, ele vai falar: olha, a gente tem um plano aqui para esses casos de falta de água. E o que é esse plano? A gente liga para a empresa, né? Antes de tudo, né? Faltar água no condomínio, gente, é tão difícil, tá? Até porque você tem uma caixa d'água. Então, se faltou água, se vai faltar água por uma manutenção ou por algum motivo, você ainda tem uma reserva lá em cima que te dá tempo de comunicar as pessoas, de tentar uma ação ali de economia para que a água dure o tempo suficiente. Então, assim, de modo geral, a pessoa ligou brava lá, o porteiro vai falar: olha, já liguei aqui, né, na empresa, vai demorar mais 2, 3 horas, peço paciência por esse momento, mas realmente não tem nada que o condomínio possa fazer além do que a gente já fez. Então, pronto, você criou um plano ali, a pessoa ligou, reclamou, liga com o porteiro. O papel do porteiro também é receber de ouvir as pessoas, né? Um bom porteiro ouve as pessoas, identifica essas oportunidades de crescimento, passa para o síndico, trabalha em conjunto com o síndico para melhoria. Então, faltou água, faltou energia, teve uma chuva forte, eu tenho um plano para chuvas mais fortes, de fazer ali uma ronda especial, por exemplo. A chuva foi muito forte, vou fazer uma ronda para ver se a água não entrou ali dentro do corredor do condomínio, por exemplo. Em condomínios do plano piloto, por exemplo, aqui em Brasília, às vezes tem umas aberturas, né, para ventilação. Então, pode ser que a chuva
molha ali o condomínio, né, ali o corredor do condomínio. Então, a pessoa faz uma ronda quando tem chuva forte, já vai ali, já seca, já puxa a água. E aí, quando o morador fala assim: caramba, choveu muito, deve estar tudo alagado. Na hora que ele vê, o profissional já foi lá e já limpou. Aí você fala: poxa, cara, que síndico bom que fez esse planejamento nesse momento de crise para essa situação. Mesma coisa com vazamentos, mesma coisa com o princípio de incêndio, violência doméstica que pode acontecer, de vocês presenciarem, né? Ou do morador presenciar. Ah, teve uma violência doméstica, é uma briga ali. Opa, já vou acionar ali os órgãos competentes, né? Para poder lidar com essa situação. Não é que você vai ter que ir lá, já aconteceu isso, eu já vi síndico entrando numa briga ali de marido e mulher ali, de separar os dois e de até quase ir para as vias de fato com o marido. Então, assim, o papel do síndico é ser mediador nesses casos e acionar os órgãos competentes. Ó, essa briga passou do limite, eu estou acionando a polícia e vai ter consequências. E você dá apoio para a vítima também da violência doméstica nesse caso, né? Acidentes domésticos podem acontecer também. Ah, a pessoa passou mal, ou aconteceu algum acidente no condomínio. Entrar em contato com os órgãos competentes ali também para poder fazer esse socorro, né? Então, são casos que você pode lidar com um plano de contingência, e aí, voltando para o slide, só para lembrar da primeira frase, a sua gestão precisa ser mais profissional. Então, se você tiver uma gestão profissional, boa parte dessas cobranças fora de hora vão acabar, tá? A grande maioria. A não ser que a pessoa realmente tenha o seu contato direto, mas de todo jeito você vai podando, vai cortando as pessoas de fazerem, né, esse acionamento, e você fala: olha, eu vou te pedir, nesse caso aí que você está entrando em contato, para entrar em contato com o número do condomínio para poder fazer essa reclamação no canal adequado. Porque você me ligando aqui, eu vou acabar esquecendo, depois você vai ficar bravo comigo. Então, vá lá, registra, que eu vou conseguir tratar isso melhor. Então, você vai ser simpático e conseguir passar, né, essa visão para a pessoa. Número 4, deixa eu beber água aqui. Vamos lá. Conflitos de interesses. Não sei se vocês já viram moradores virando síndicos, né? E nessa de virar síndico, ele vai lá e resolve o problema que ele queria resolver nas outras assembleias, né? E que ninguém aprovou. Então, ele dá um jeito ali de juntar algumas pessoas e aprovar em assembleia para poder resolver aquele problema pontual que ele queria. Gente, é impressionante. Esse resolver problemas pontuais é o principal motivo das pessoas entrarem numa eleição para síndico, tá? Os moradores, principalmente, não os orgânicos. Muitos deles entram do ponto de vista de patrimônio. Ah, eu moro aqui, eu quero que o meu imóvel valorize. Eu não quero que meu imóvel fique desvalorizado aqui, que eu moro em um lugar desorganizado, com as finanças bagunçadas. Esse é o segundo principal motivo das pessoas se candidatarem, tá? Então, normalmente, ou é para resolver algo que ele quer, um interesse claro, né? Que às vezes não é o interesse do coletivo, é o interesse pessoal do síndico, e tem muito síndico que entra, não aprova as coisas da Assembleia, vai lá e faz o negócio, e no ano seguinte ele vai lá e sai. Acontece aos montes, tá? E aí o síndico às vezes tem que entrar um profissional para poder entrar na justiça contra o síndico anterior. Situação super chata, mas acontece, o famoso é raro, mas acontece muito, né? Acontece com muita frequência que a gente vê aí no dia a dia, visitando os condomínios, vendo a realidade dos condomínios. E tá, beleza. Voltando, a sua gestão precisa ser mais profissional nesse caso. E é aí que entra a função do síndico profissional. Como ele é uma pessoa de fora, ele é uma pessoa isenta. Normalmente, ele traz junto com ele essa perspectiva de que é uma pessoa isenta, de que é uma pessoa que vai priorizar as necessidades coletivas, que vai priorizar a valorização do empreendimento e que vai promover a integração entre os moradores. Que é a principal, qual que é o principal objetivo do síndico profissional? Entra lá, fazer um trabalhozinho organizado, não ter problema com ninguém, chegar no ano seguinte, ser reeleito e ficar ali ganhando, né, o valor do Prolabore
com atividades cíclicas que ele já conhece, resolvendo os problemas e vivendo de ser síndico profissional. Esse é o objetivo do síndico profissional. Então, assim, ele vai prezar pela boa qualidade da prestação de serviços. Ele vai prezar pelo desenvolvimento das atividades ali dentro. Que ele tem interesse de ser reeleito. Diferente de um morador que às vezes entra simplesmente para resolver um problema pessoal. Então, normalmente a gente rebate, né, essa questão de objeção, que muitas vezes é mais objeção da Assembleia do que da pessoa, né? Porque normalmente ser síndico vira até uma solução para o problema do morador, né? Que eu vou entrar, vou resolver o problema e pronto. Aí entra numa roubada e fala assim, cara, por que eu virei síndico? Que eu queria só resolver o meu problema, não queria resolver o problema de todo mundo. Aí a pessoa vai lá, no ano seguinte sai. Ou faz uma gestão ruim porque ele não esperava ter que lidar com conflitos, não esperava ter que lidar com opiniões diferentes, e aí não entra preparado o suficiente para poder fazer uma boa gestão. Então é muito comum gestões ruins, às vezes é muito comum gestões péssimas, e às vezes gestões até que a pessoa teve boa vontade, mas não conseguiu fazer um bom trabalho por ali não entender o que ele estava fazendo enquanto síndico, tá? Isso é muito comum também. Então, nesse caso do conflito de interesse, é importante que você seja realmente mais profissional. E levar o nome de síndico profissional, o nome já meio que associa e tudo mais, facilita, tá? Se você é síndico orgânico, aí você começa a falar que você é síndico orgânico, mas a sua gestão é profissional. Então, falar isso repetidamente nas assembleias ajuda a reforçar essa visão. Beleza? Então vamos lá, pessoal, para o quinto e último motivo, que as pessoas não querem ser síndicos porque a remuneração é baixa. Eu conversei com algumas pessoas e várias delas me perguntaram, ué, síndico recebe? Eu falei, gente, ó, o pessoal não é um cargo só de gente à toa, né? Tem muita gente, tem muito condomínio muito pequeno, que normalmente são pessoas que são aposentados, não é porque é aposentado que é à toa. Né? Eu, quando for aposentado, não quero ser à toa. Né? Eu quero fazer as coisas que eu tenho interesse, né? Ali, minha vontade ali, mas eu vou ter a minha programação. Isso não quer dizer que eu sou à toa. Mas síndico merece receber pelo trabalho que desempenha. Isso, às vezes, vem de várias formas possíveis. Eu vou até mostrar para vocês aqui algumas delas, tá? Mas muitas pessoas acham que o síndico recebe pouco, tá? Vou trazer aqui algumas referências, tá? Salário médio dos dois principais sites de vagas hoje, né, que existem. Tem muitos condomínios que abrem a vaga nesses sites, inclusive, para poder ocupar o posto de síndico. E aí o site Glassdoor, esse site, a ideia dele é interessante, só para vocês entenderem como que funciona. O vagas.com, a empresa vai lá e abre a vaga e coloca a descrição da vaga, o preço, o salário, né, os benefícios e tudo mais. A pessoa vai lá pesquisar e pesquisa. Eu quero ser síndico. Vai ver um monte de vaga para síndico lá. Normalmente é assim que o vagas.com funciona, e ele vai lá e submete o currículo dele para a entrevista. O Glassdoor é diferente, tá? Como que funciona o Glassdoor? Glassdoor, e pelo nome, né, é uma porta de vidro. E o que é a ideia da porta de vidro? É que se você for um lugar ruim, as pessoas vão tacar pedra nessa porta de vidro. Então, normalmente, são ex-funcionários, tá, que comentam sobre as empresas. E aí fala, por exemplo, eu era um engenheiro eletricista da empresa tal. Aí eu vou lá no site do Glassdoor e coloco, a empresa não paga hora extra, a empresa exige que você fique até mais tarde, a empresa é ruim porque atrasa pagamento. Eu coloco essas informações lá, e as pessoas que estão procurando vaga, por exemplo, vi no site vagas.com que a empresa X, não é o antigo Twitter, é a empresa Y, então, para facilitar, a empresa Y, ela está com essa vaga. Será que é um lugar bom para se trabalhar? Aí a pessoa entra no Glassdoor, vai lá, pesquisa a empresa Y. Aí vai ver um monte de comentário de pessoas falando ou bem ou mal da empresa. E o salário médio que as pessoas recebem lá dentro, que a pessoa tem a possibilidade de falar, eu ganhava tanto e estou saindo, né, pelo motivo tal, mas a empresa é isso, isso, isso.
Então, essa Glassdoor, ela fala isso. Inclusive, se eventualmente no mercado de trabalho você estiver precisando, é uma boa referência. São dois grandes sites, né, de vagas hoje, e eles falam mais ou menos esse valor médio, tá? Valor médio de 3.000 no vagas.com e 3.035 no Glassdoor. E esse é o salário que, para muitas pessoas, é uma grande oportunidade, como realmente primeiro salário, salário principal, inclusive, tá? A maioria das pessoas no Brasil hoje recebe menos do que isso, inclusive. A média salarial no Brasil hoje é menor do que isso. E você tem a possibilidade de ser síndico profissional atuando em mais de um condomínio. Então, isso pode se multiplicar por um, né, você sendo de um só, por dois, por três, por quatro. Eu já vi gente fazendo maluquice, mas a pessoa tem uma empresa, criou uma empresa de gestão condominial, né, nem de administração de condomínios, né, de gestão condominial mesmo, síndicos profissionais, e aí ele atende 16 condomínios, eu já vi isso, já, a pessoa atender 16 condomínios diferentes. Ele vai lá e contrata a pessoa para fazer todo o trabalho de contratação, de identificação de problemas, de assessoria técnica. Às vezes a empresa já tem até um engenheiro dentro da empresa para não precisar de contratar assessoria técnica, mas o cara ir lá e fazer o trabalho já de visualização, de risco e de tudo mais. Mas, assim, vamos trabalhar a realidade, pé no chão. Você ter um ou dois condomínios ali é bem tranquilo, viu, pessoal? O que a gente recomenda? Se forem condomínios organizados, é um condomínio que tem uma organização financeira já, é um condomínio que tem porteiro, é um condomínio que te dá condições de ter assessoria técnica, você consegue ter ali 4 a 5 condomínios, tá? Né? Nesse formato, de forma que você irá conseguir pelo menos um dia na semana nesses condomínios. Se você tem 4 condomínios, você tem 5 dias na semana, você pode usar o quinto para ir uma segunda vez em algum. Por exemplo, no primeiro mês eu vou 2 vezes no condomínio A, no segundo mês eu vou 2 vezes no B, no outro eu vou 2 vezes no C. Enfim, você pode ir alternando e indo emergencialmente em algum nesse quinto dia. Se você tem 5, você pode usar o sábado para isso. Mas eu não quero trabalhar sábado, então pegue 4. Pronto, fica mais fácil, né, de você administrar. Em Brasília, de média, de modo geral, a gente tem ali de 2.500 a 2.800, tá? De valor médio, que normalmente está atrelado ali até, às vezes, a 2 salários mínimos. Inclusive, em assembleia, a inflação foi muito alta, o salário mínimo aumentou, você pode usar isso como referência. Eu ganhava 1.400, mas era mais ou menos o valor de um salário mínimo. Aí aumentou para 1.600 salário mínimo, eu quero propor, pessoal, para vocês aqui na assembleia, para que acompanhem o salário mínimo. Aí você vai lá e consegue esses ajustes, eventualmente, do salário, tá? Mesma coisa para o 2.800. 2.800 hoje seria o equivalente a 2 salários mínimos. Mas eu recebo 2.500 já tem alguns anos. Pessoal, olha, já tem alguns anos que o salário do síndico é 2.500. Essa referência era de 2 salários mínimos lá atrás, o salário mínimo aumentou. O que vocês acham de a gente voltar aqui para ter um reajuste pequeno, só para que o trabalho seja feito, né, desempenhado? Eu vou continuar fazendo trabalho com boa qualidade, mas recebendo de forma justa por isso. Normalmente as pessoas não se opõem. O que a pessoa pode se opor é quando a mudança é drástica, né? Eu ganho 2.500, quero mudar para 5.000. Aí você vai enfrentar a briga, tá? Normalmente as pessoas ali para mudar 10 centavos ali na taxa de condomínio é briga já. Então você precisa estar muito bem embasado para isso. A gente tem aqui em Brasília um sindicato que tem ali referência, não vou falar o nome do sindicato, mas ele tem algumas referências de valor de síndico profissional, que são valores bem acima disso, tá? Bem acima. Então, um condomínio, normalmente, onde o pessoal ganha ali R$ 2.000, eles colocam para você que seria justo ganhar 6. Você pode até usar essa referência desse sindicato para poder levar para uma assembleia, para usar de comparação, um efeito comparativo ali. Mas normalmente não é o que se segue, tá? Então, eu estou trazendo aqui realidade, tá? De mercado. E se você for parar para ver, mesmo que isso seja, por exemplo, se você é aposentado, quer usar essa oportunidade como uma renda extra, ou um ofício que você tem ali para comprar, ocupar o tempo mesmo, eventualmente, eu gosto de trabalhar, quero continuar trabalhando, você pode ter alguns condomínios e receber bem por isso. É justo. Se você atua em mais condomínios, ganhar mais por isso é justo.
Por exemplo, você atua em 2, salário de 5 mil por mês, já é um bom salário, né? Bem acima da média brasileira hoje. Se você tem 3 condomínios desse porte, 7.500, já é um salário que poucas pessoas no Brasil têm. E isso representa, pessoal, por exemplo, 2.500 no mês a mais, um valor de 30 mil em um ano. Já é um valor considerável, né, para você ter. E aí, onde que eu vejo quanto que o síndico ganha? Eu trouxe aqui um boleto de condomínio para mostrar para vocês uma referência, tá? Se você olha lá, alguns condomínios não têm, deixa eu voltar aqui. Alguns condomínios não têm essa referência, tá? No boleto de todos ali do balanço do mês ali, né, do balancete do mês, o detalhamento de receitas, despesas, o resultado final e o saldo total das contas, tá? Normalmente não tem em alguns, mas na grande maioria já se emprega esse nível, né, de transparência, né, e as pessoas costumam seguir mais ou menos esse caminho. E aí dá para você ver lá o prolabore do síndico. Nesse condomínio aí, no caso que eu trouxe, o valor é 1.412, é equivalente mais ou menos a um salário mínimo. Tem síndicos que ganham aqui em Brasília 2.500, tem síndicos que ganham 5 mil, tem síndicos que ganham 4 mil, tem síndicos que ganham 12 mil. Então, assim, depende do porte do condomínio, tá? Essa questão depende do porte. Mas pelo extrato, vamos dizer assim, né, ali, né, que você tem mensal ali do condomínio nesse boleto, você consegue ver muitas coisas. Você consegue ver o prolabore do síndico, consegue ver os custos que tem de manutenção, para saber se é um condomínio que já investe em manutenção ou não, se tem assessoria jurídica, se tem só assessoria contábil. Contábil com certeza tem, porque o boleto está vindo de lá, né? Muito provavelmente. Mas se tem saldo em conta, se tem fundo de reserva, se você vai ter muita dor de cabeça aprovando taxa extra, porque se não tem um bom saldo em conta, sempre que tiver uma atividade um pouco maior, você vai precisar de taxa extra. Então, você já sabe que aquele condomínio vai te dar uma certa dor de cabeça nesse sentido. Então, de modo geral, você consegue ter muitas informações nesse extrato. Pegou um extrato, viu ali, está organizadinho, tem assessoria técnica, tem assessoria jurídica, tem saldo em conta, já está organizado e está tendo a oportunidade de você ser síndico, maravilha. Muito provavelmente, alguns desses não vão ter lá, principalmente se você conseguir entrar nesse condomínio, né? Se já está tudo organizado, muito provavelmente as pessoas já gostam do síndico, a não ser que queiram trocar o síndico por algum motivo pessoal ali dele, né, de querer sair. Se quiser sair, é uma baita oportunidade. Se não for, você tem que ir vendo ali. Algum defeitinho tem, né? Então você vê ali, pô, um produto está muito barato na internet. Você fala, cara, alguma coisa esquisita tem, tá com cara de golpe. Mas assim, em condomínio não. Se tem um extrato ali organizado, as pessoas querem mudar, pode ser por vários motivos. É só tentar entender esse motivo ali conversando com as pessoas. Beleza? Mas de modo geral, a taxa de condomínio aí, né, o boleto do condomínio já te dá muitas informações legais. Tentei fazer aqui um esquema para poder mostrar para vocês. Olha, nível 1 ali, tem muitos condomínios que normalmente são condomínios pequenos ali, com menos de 20 unidades, muitas vezes até condomínios horizontais também, onde não tem um prolabore para o síndico. Normalmente é só a isenção do condomínio. Ah, então, Léo, eu vou pegar aqui, vou ter 10 condomínios, vou ter 10 condomínios desse porte aqui. Para quê, gente? Se não paga, só tem isenção do condomínio, aí 99% dos condomínios que são desse jeito, 100%, vou considerar 100%, são moradores. Então, o máximo que a pessoa vai ter é isenção do condomínio. Vale a pena eu ser síndico do meu próprio condomínio desse jeito? Cara, se você já tem uma rede de fornecedores de apoio, se você sabe exatamente o que está fazendo ali, se você cria um canal de comunicação legal, às vezes até vale. Mas, de modo geral, não vale a pena, tá? Se tem outra pessoa assumindo essa posição, deixa essa pessoa assumir e vai onde tem dinheiro. Basicamente é isso. A não ser que você queira organizar as coisas, porque você mora lá, quer valorizar o empreendimento, aí tem o seu interesse pessoal, né, que é o interesse pessoal que normalmente o síndico orgânico tem. O segundo tipo de condomínio, que normalmente é o condomínio de um bloco só com aproximadamente 40 unidades. Não é regra, tá, pessoal? Estou falando de média, normalmente é assim. Tem cerca de 40 unidades, vai pagar normalmente ali um salário mínimo, porque a arrecadação normalmente não é alta,
tá? Já vi condomínio de 40 unidades que arrecada bastante e o cara ganha 3 salários mínimos. Já vi, mas não é o comum, tá? Terceiro tipo de condomínio, 2 blocos ou 3 blocos ali, ou condomínio que é misto. O que é o condomínio misto? É o condomínio que tem unidades comerciais e unidades residenciais. Em média, ali, 2, 3 salários mínimos, tá? Varia ali de 2.800 a 4.200, mais ou menos, tá? De novo, é média, tá? Pode ser que tenha condomínio, meu condomínio tem 3 blocos aqui, é misto e eu ganho um salário. Pode acontecer. Mas você está desvalorizado em relação ao mercado, tá? E condomínios ainda maiores, condomínios com mais de 3 blocos, ou condomínios que são realmente mistos ali, a área comercial, às vezes é um shoppingzinho interno, normalmente o Prolabore até passa de 10 mil, né? E os condomínios têm também, às vezes, subsíndicos para poder separar ali, às vezes, por torre, às vezes tem salário para o subsíndico, mas é mais comum o subsíndico, sim, ter a isenção do condomínio, tá? Normalmente o subsíndico ou não tem nada, realmente uma pessoa que se candidatou ali só para agradar, né, a pessoa, ou só por uma questão social, mas a isenção do condomínio normalmente funciona para o subsíndico, tá? E, de média, o que eu coloquei ali, o valor de R$ 3.000 por mês, tá? Ah, Léo, e beleza, vamos lá. Você falou a ideia de ter 4 condomínios, por exemplo. Qual o porte desses 4 condomínios? Obviamente, esses condomínios que pagam ali 10 mil ou que passam de 10 mil, são muito grandes. O trabalho é muito grande. Então, dificilmente você vai conseguir ter 4 condomínios desses ou 5 condomínios desses. Normalmente, até a dedicação, eles vão pedir uma dedicação mais próxima, uma dedicação exclusiva. Então, normalmente, você vai ter um desse maior, e talvez um pouco menor, ou só ele, do nível 4. Normalmente, esse nível 3 que é uma boa oportunidade. Você consegue ter ali 4, 5 condomínios desse. Então, se você faz um bom trabalho de captação, de ir procurando os condomínios certos, você consegue chegar nesses condomínios aí de nível 3, tá? E ter ali, sei lá, uns 3, 4 dele, tirando ali mais de 7.500, com certeza, às vezes até passando de 10 mil com 3 condomínios só. Por exemplo, esses que pagam 4 mil, às vezes você tem 3 dele e ganha 12. Então tem essa possibilidade, tá? Se o seu interesse é o lado financeiro, e aí a gente já sai totalmente daquela objeção, né? O síndico ganha pouco, né? Não necessariamente o síndico ganha pouco, tá? Ele pode ganhar pouco em um, mas você sabendo trabalhar em vários condomínios, você tem a possibilidade de ganhar muito bem, inclusive bem mais do que a média salarial e do que a maioria das pessoas ganha hoje no Brasil. E aí, uma frase que a gente costuma até falar, né, que muitas vezes, a gente falando aí de R$ 30.000 por ano, né, a mais, se você usar isso, né, como um extra, muitas vezes você pode estar a um condomínio, né, de realizar esse seu sonho, né? E o que isso representaria? A gente sempre faz nos eventos, né, a gente costuma trazer uma comparação, né, que seria R$ 30.000 por ano. O que eu consigo fazer? A gente teve até as Olimpíadas aí em Paris recentemente, uma viagem de 10 dias para Paris, para quem nunca foi para Paris e tem sonho de conhecer Paris, e isso dá para ser reaplicar ali, esse valor que eu coloquei, com certeza você vai para boa parte da Europa, Estados Unidos, enfim, você consegue viajar para boa parte dos lugares que às vezes você tem sonho de conhecer, né, com em torno de 20 mil, que é próximo ali do salário de 2.500 ali por mês, né? Em um ano, menos de um ano até, você consegue levantar esse capital suficiente para pagar passagem, hospedagem, alimentação e passar 10 dias em Paris. É interessante ou não é, pessoal? Essa oportunidade aí. Pensando do lado financeiro, para quem tem a objeção, não vale ser síndico porque paga pouco. Tá aí uma quebra de objeção legal, tá? Para vocês. E quais são os benefícios, de fato, de ser síndico profissional? Eu falei dos 5 pontos, vamos tentar juntar todos eles agora. É a possibilidade de você replicar, né, um método e o aprendizado que você já teve nos outros. Passei 2 anos em um condomínio, aprendi pra caramba, já sou ali expert em gerir o condomínio. Você vai tomar o cuidado de que cada prédio é de um jeito, vai ter esse cuidado, mas você consegue replicar boa parte dos aprendizados que você teve nos outros condomínios. A gente estava comentando aqui com um síndico que está presente aqui, que ele fez um trabalho sensacional relacionado à economia de água no condomínio dele. Ele demorou, com certeza, para poder pegar todo esse aprendizado,
para poder conhecer as empresas certas, as oportunidades certas, entender as nomenclaturas corretas, ver o que deu certo, o que deu errado, as estratégias que ele achou que deram certo, que deram errado. E isso, se ele pegar um novo condomínio, ele consegue aplicar ali. Óbvio, vai ser um novo aprendizado, mas boa parte do estudo que ele fez, ele carrega para ali. E isso você consegue replicar, né, em todas as áreas que você já aprendeu, em todos os condomínios que você tiver. A necessidade é comum. Todo mundo vai precisar de ter limpeza de reservatório, cuidado com sistema de incêndio, cuidado com acessibilidade, enfim, todas essas áreas você vai ter que replicar em todos. E o aprendizado que você teve em um, vale também para os outros. Você tem facilidade de negociar com fornecedores. Por exemplo, se você for fazer dedetização do seu prédio, ele vai cobrar, sei lá, R$ 1.000 fazer dedetização no seu prédio. Se você tem 3 condomínios, um do lado do outro, pode ser que ele cobre 800 de cada. Porque ao invés de ir lá e ele fazer um e ganhar 1.000, ele vai lá e faz 3 e ganha 2.400. Para ele é melhor. Então você tem uma facilidade de negociar com fornecedores. E isso gera diretamente uma economia para o condomínio e vai sobrar um pouco mais da previsão orçamentária para fazer outras coisas que forem mais importantes. Às vezes você faz um evento com esse dinheiro que você negociou a menor com outro fornecedor. Fazendo evento, você gera mais interação. As pessoas conhecem mais umas às outras, gostam mais de morar ali. Isso eleva o valor do prédio ali, a percepção de valor, tanto para os moradores quanto para a comunidade em volta. Então, você bate ali a valorização com uma atividade, às vezes, simples de negociação com fornecedores. Quarto ponto ali, ó, você gera credibilidade e transparência para atender os interesses do condomínio. Então, se você é profissional, você não tem um interesse próprio, né? Teoricamente, né? Mas, de modo geral, as pessoas confiam, né? Entendem que o síndico profissional vai ter esse caráter transparente e imparcial. E você tem a possibilidade de atender múltiplos condomínios, que te dá uma possibilidade financeira diferente, tá? Eu até trouxe aqui uma imagem, até legal falar dessa imagem, todos relógios ali, né? Tem vários tipos de relógios. É a mesma coisa lidar com condomínios, tá? A função ali, o propósito deles, o caminho deles é o mesmo, mas são diferentes. Então, entendam essa particularidade, tá? E vai ser um desafio, e aí também a gente sugere não pegar todos os condomínios de uma vez, tá? Porque você pode realmente ter dificuldade de passar por etapas difíceis de organização ao mesmo tempo em diferentes condomínios. Então, pega um segundo condomínio, organiza, pega o terceiro condomínio, organiza e vai crescendo com segurança, tá? E aí você vai conseguir chegar num patamar legal ali, às vezes não, né? É possível, é realista, essa meta de mais de R$ 10.000 por mês é alcançável, tá? E vamos lá, como que você faz isso? Você pode fazer esse caminho sozinho, às vezes iniciando dentro do próprio condomínio e ir conversando, né, com os condomínios próximos, ver quem está querendo trocar condomínio, ou síndico, né, e ir crescendo sozinho. Você pode fazer dessa forma e pode fazer acompanhado também, né. Existem, inclusive, muitos cursos de formação para síndicos profissionais. A gente já viu curso de 4 horas, de graça, e 4 horas. Se brincar, a nossa aula aqui hoje vai estar dando quase 2 horas, né? Eu até agradeço todos vocês que estão participando aí, né? Acompanhando a aula. E tem aulas aí, tem pós-graduação de 360 horas aí, que custa 12 mil, né? Que são vários módulos que levam até o valor de 12 mil. Tem vários tipos, então, que a gente sugere para vocês. A ideia sempre é dar opções para vocês, né? Buscar cursos que sejam práticos, que te deem suporte também durante esse processo. Porque se for um curso completamente sem suporte e completamente teórico, você não vai conseguir absorver as informações ali totalmente, né? E a jornada fica bem mais difícil. A gente já viu vários cursos bons, em termos de ementa, que as pessoas falam que não tiveram muito aprendizado porque foi só teoria. E aí também não adianta. Se for só teoria, não adianta. O condomínio tem muita coisa prática, tá? A gente tem o nosso curso de formação de síndicos profissionais, que é o Vale a Pena Ser Síndico, né? Que traz uma metodologia que a gente desenvolveu propriamente com esse foco, que é a metodologia VPSS, que vai exatamente a primeira letra, para ficar fácil de gravar, né? Que é o Vale a Pena Ser Síndico, pega a primeira letra de cada VPSS.
que pega 4 pontos. Eu vou passar um por um aqui, para poder vocês entenderem um pouco melhor o que a gente trouxe de metodologia. O primeiro método que a gente traz é a questão de visão, tá? Para que vocês entendam como fazer as atividades com intencionalidade, tá? O grande foco é esse. O que é fazer as coisas com intencionalidade, Leonardo? Me explica melhor. Eu vou fazer uma reforma. A reforma por si só é um benefício para o condomínio. Mas se eu tiro foto de antes e depois, eu consigo comparar, ok? E muitas pessoas dos prédios vizinhos estão com o atual igual o antes que você tinha, tá? Tá fazendo sentido esse raciocínio para vocês? Aí eu pego essa foto do antes e depois e divulgo em uma rede social, que é uma comunicação do condomínio. As pessoas vão ver o antes e depois do meu condomínio. Então vão ver que aquele condomínio está evoluindo. Isso gera valorização para o empreendimento. Além disso, eu vou pegar o antes e depois e vou colocar no meu portfólio. E montando esse meu portfólio, quando eu for me candidatar para ser síndico de outro prédio, eu já vou ter ele pronto, porque eu já tirei as fotos, já separei as melhores fotos, já montei aqui o meu documento, já está tudo prontinho. Então, assim, fazer as coisas com intencionalidade vão nesse sentido. Eu faço o que tem que fazer e aproveito os frutos de ter feito aquilo bem feito. Então, assim, é nesse sentido que a gente fala. É importante você entender a sua visão. Quantos condomínios que eu estou com o objetivo de alcançar? Qual que vai ser a minha estratégia para conquistar, né, para conseguir conquistar esses condomínios? Qual que é a visão dos condomínios que eu estou buscando? Aí trazendo para o lado da administração, né? A gente fala aí de missão, visão, valor. Qual que é a visão desse condomínio? É uma visão compatível com a minha? Eu estava até conversando em outra oportunidade, né, com um dos síndicos que está aqui, e ele vinha falando isso também. Eu sou síndico aqui do meu prédio, já me convidaram para ser síndico do prédio do lado, mas é completamente diferente os moradores do meu condomínio para o dele. O dele, ninguém quer fazer nada. O meu, as pessoas investem para melhorar o condomínio. Aí, pô, é exatamente isso. O condomínio do lado tem uma visão diferente do condomínio que eu atuo, que é diferente da minha visão. Então, por que eu vou ter esse conflito de visões? Né? Eu posso implementar a minha visão dentro daquele condomínio se ele estiver disposto para isso. Mas, de modo geral, a gente busca condomínios que têm visões parecidas com a nossa, que vai ser bem mais fácil de atuar. Onde que eu tenho pistas dessas visões? Na taxa de condomínio lá, que eu falei para vocês que tem um extrato lá detalhado, tá? Então, você consegue criar estratégia para poder atuar com o condomínio e definir um plano de ação, tanto para buscar esses novos condomínios, quanto para atuar dentro dos condomínios, né? E fazer uma boa gestão de alinhamento de expectativas. Tudo isso a gente fala dentro desse módulo. Além disso, é importante você entender a questão de posicionamento e ser um bom comunicador, tanto internamente quanto externamente. É importante que as pessoas em volta saibam que o seu condomínio faz as coisas que você colocou ali para poder implementar. Uma boa manutenção. Aí vai entender, por que o seu portão quebra menos do que o meu? Porque a gente tem manutenção preventiva sendo feita aqui dentro. Por que o seu condomínio, no seu condomínio, as pessoas vendem um apartamento mais caro do que no meu? Porque tem um cuidado financeiro feito dentro do condomínio. Isso reflete para as unidades. Então, é importante que você comunique tudo que você faz no seu condomínio para que a redondeza, né, para que as pessoas entendam que vale mais a pena morar lá do que em outro lugar. Então, isso gera valorização. Então, você criar bons canais de comunicação, você ter uma comunicação eficiente, faz parte desse nosso módulo de visão. Além disso, a gente trabalha a questão de captação de novos condomínios, como fazer, qual que é a estratégia que a gente usa, como usar as redes sociais para isso, como criar o meu portfólio. Cheguei lá, gente, eu quero ser síndico. Aí o pessoal, tá, vai lá, se apresenta. Opa, peraí, deixa eu me apresentar. Tá aqui o meu portfólio, deixa eu mostrar para vocês. Eu já fui síndico de tal e tal condomínio, tive esses resultados lá, trouxe isso de pontos positivos. A minha visão para o empreendimento normalmente é essa. A pessoa vai ter ali a visão ali, né, do portfólio, vai ver imagens,
vai ver as melhorias que você faz e vai falar, pô, esse cara é organizado, eu quero um síndico assim. Enquanto isso, o outro que vai estar se candidatando do seu lado vai ter no máximo, um currículo. E currículo é diferente de portfólio, tá? Então a gente ensina a montagem do portfólio aqui. Ah, Léo, mas eu nunca fui síndico, não tenho portfólio. A gente ensina a montar um portfólio baseado também nessa questão. Ah, se você. Como que eu tenho as minhas primeiras experiências dentro de um condomínio para montar portfólio? A gente ensina lá dentro também, tá? Do nosso curso. E vamos falar também, não tem como não falar de inteligência artificial hoje em dia, que ajuda tanto numa orientação mais básica dentro do condomínio, até mesmo na montagem desse portfólio. A inteligência artificial está aí para ser usada e é uma excelente ferramenta para isso também, tá? No segundo módulo, vamos lá, visão. Agora, vale a pena, né? O P de pena é P de persistência. Então, é importante que você esteja motivado no dia a dia. E a gente ensina como trabalhar com melhoria contínua, a gente ensina como definir padrões de qualidade, a gente ensina como ter inteligência emocional. Então, inteligência emocional é algo que a gente tem sentido falta em vários outros bons cursos que tem no mercado. Não tem sido falado tanto disso, né? De modo geral, não se fala muito de cuidado da saúde mental, de inteligência emocional. A gente tem visto até campanhas do governo, né, para poder incentivar, né, esse tipo de conversa, de diálogo dentro da profissão de síndico também. Faz sentido muito falar desse assunto, né? Desenvolvimento de plano de ação, que a gente fala dos planos de contingência, que a gente citou aqui um pouco, né? A gente ensina a montar um plano de contingência, damos exemplos, mostramos lá os modelos, né? E também de você construir uma rede de apoio, a gente fala inclusive de negociação nesse módulo também. No módulo de sabedoria, aí vem o conteúdo básico, aí que o síndico que já é síndico brinca até, né? Assim, aprende bastante e é o que a gente realmente traz de muito similar em termos de teoria, tá? Muito similar com os outros cursos. Gestão de recursos humanos, gestão de recursos financeiros, gerenciamento de expectativas e de conflitos, gerenciamento das tarefas do síndico, como delegar, como valorizar o condomínio, manutenção preventiva, manutenção corretiva, gestão de documentos, gestão de recursos financeiros ali do ponto de vista de economia, de sustentabilidade também. E a parte de negociação a gente aborda principalmente nesse tópico. Eu falei um pouco no outro, mas principalmente nesse tópico aqui, tá? E é importante que vocês entendam que a gente bate cada um dos tópicos, tá? Dentro do plano de manutenção. Limpeza de reservatório. Pessoa que nunca fez uma limpeza de reservatório, o que eu tenho que tomar de cuidado ali? A gente fala detalhadamente para a pessoa aprender do zero ali realmente o que ele precisa de cuidar ali na hora de fazer essa atividade. E a gente vai passando por cada uma das atividades de manutenção, sistema de incêndio, acessibilidade, manutenção civil, manutenção de elevadores, a gente fala de várias dessas áreas, tá? Manutenção de gerador, que às vezes tem dentro do condomínio, né? Então é importante você saber desses pontos para saber delegar e para saber contratar, tá? Eu não quero que vocês saiam desse módulo de sabedoria, e se a expectativa for essa, não é o que o nosso curso entrega, e nenhum curso entrega isso que eu vou falar agora, mas que você saia especialista nas normas, por exemplo, impermeabilização, que você saiba todas as normas, que leia todas as normas, que você saiba todos os detalhes das normas de impermeabilização. Gente, um engenheiro falando, tá? Nenhum engenheiro sabe de cor todas as normas da sua área de especialização, tá? A não ser que ele seja um PhD de uma área específica. Por exemplo, tem PhD que é PhD em um tipo de mastro específico de para-raio. Aí ele vai saber tudo daquele para-raio. Mas de um outro tipo de para-raio, muitas vezes ele não sabe, tá? Uma outra metodologia de captação ali do sistema de proteção de descarga atmosférica, pode ser que ele não saiba. Então, assim, o que ele vai saber? Quais são as normas, quais são os princípios que ele tem que observar, e ele vai pegar a norma e vai fazer o trabalho dele com a norma do lado.
ele vai fazer cara crachá, eu tenho que cumprir a norma inteira, então vamos lá na norma, bate ali nos pontos, cumprir isso, não cumprir, vou embasar ali o meu laudo em relação a essa parte da norma, e o síndico não precisa saber o detalhamento de todas as normas, tá? Ele não precisa ser um engenheiro civil, mecânico, eletricista, advogado, contador, especialista em gestão financeira e administrador. Ele não precisa fazer 7, 8 faculdades, mais pós-graduação para poder ser especialista em gestão de condomínio. Ele tem que ser um bom gestor. Então, ele tem que saber o básico das informações. Se for um condomínio pequeno, o nosso curso vai te dar condições totais de bolar ali um plano de manutenção básico, se ele não tiver um manual, né, da construtora, para poder fazer ali um trabalho ok, tá? Fazer um trabalho bem feito. Mas se você tem condições de ter especialistas, o trabalho vai ser muito mais minucioso, tá? Muito mais. E é isso que a gente quer te dar condições para que você saiba contratar essas pessoas, tá bom? Então, o nosso trabalho vai ser detalhado, você vai saber, vai entender o que fazer e como contratar. O nosso módulo de sabedoria tem esse direcionamento. E o último, que é o módulo, o BPSS, né, o segundo S, que é o de serviço, que é justamente a gente falando de liderança. Como delegar, como ser proativo. Já vi síndico pintando grade do condomínio em trabalho em altura, sem EPI, de chinelo. Ele foi super proativo, gerou economia para o condomínio, porque ele pintou. Mas e aí, valeu a pena ou não? Se a visão dele for essa, de gerir condomínio, para ele valeu, tanto que ele fez, né? Mas, de modo geral, para vocês, não vale a pena, tá? Para valer a pena ser síndico, você tem que fazer as coisas direito. Se você não fizer as coisas direito, não vale a pena mesmo, não. Eu até concordo com vários que gostam de discutir com a gente nessa questão do vale ou não a pena ser síndico, tá? Então, a gente fala muito sobre serviço, sobre liderar pelo exemplo, sobre ser proativo, sobre promover boa convivência, né, e o desejo de moradia nas pessoas, que a pessoa que está lá, que gosta de morar lá, ela vota em você para poder te reeleger. A pessoa que não mora lá, que quer morar lá, vai pagar mais caro por isso. E isso valoriza os imóveis. Então, se você traz essa visão, que está no módulo de visão, e alinha as expectativas, que está no módulo de visão, com os moradores, você consegue realmente criar um ambiente que é realmente de valorização e de boa convivência. E, gente, pessoa que faz isso só sai do condomínio se quiser, tá? Ou se tiver um complô muito grande para poder tirar a pessoa. Mas muito difícil isso acontecer, principalmente se os moradores gostarem dele ali dentro, eles vão se mobilizar para ir na assembleia para poder votar para você participar, né, mais um ano ali com eles, tá bom? 1 ou 2 anos, né? Porque o síndico pode ficar 1 ou 2 anos, depende da convenção de condomínio de cada lugar, né? Dentro disso tudo, como que são as aulas, né? As aulas são gravadas, tá? São 100% online. Nós temos essa gravação acontecendo, sempre que tem novidades a gente traz para vocês e gravamos novas aulas, né? E disponibilizamos ali por semana uma certa quantidade de aulas para que você também não atropele um pouco as coisas, para que você vá fazendo as coisas no passo a passo e realmente tenha resultado no final, né, do nosso curso, né? A gente tem um cuidado muito grande em relação às pessoas que entram, né, e um compromisso muito grande com todo mundo que confiou, né, na gente para poder estar fazendo parte do nosso curso. E essas aulas ficam disponíveis por 1 ano. Então, durante 1 ano, você pode ir consultando ali as aulas e, eventualmente, se tiver interesse para uma renovação, a gente tem uma renovação com valor reduzido, mas para caso a pessoa queira continuar consultando o conteúdo. Os materiais que a gente disponibiliza para vocês também, né, ao final do curso vocês vão receber um material também próprio para isso, então a renovação é opcional, se você quiser assistir às aulas, né, e continuar recebendo essas novidades. Mas se você quiser pegar o material, já vai ser um material suficiente para o curso que você fez, você já vai ter realmente assim essa formação suficiente para poder fazer um bom trabalho, tá? E a gente dá um suporte diferente, e isso eu não conheço nenhum curso no Brasil que dê esse suporte.
Ah, mas tem pós-graduação que tem mais quantidade de horas que vocês. Eles não dão esse suporte que a gente dá, tá? Como que é esse suporte? Se o seu objetivo for pegar ali o primeiro condomínio, a gente te acompanha para que tenha esse primeiro condomínio no prazo de 1 ano, tá? Então a gente vai te orientar, vai te capacitar, vai analisar o seu portfólio, vai te dar dicas para melhorar o portfólio, vai te ajudar na questão de como buscar as primeiras oportunidades, às vezes como subsíndico, às vezes como um estágio, às vezes como síndico já diretamente. Se o seu objetivo já é ter um próximo condomínio, um segundo condomínio, a gente te acompanha nesse processo, te orienta ali como fazer, como participar das assembleias, como levar o seu portfólio, como conversar com as pessoas, a gente faz toda essa orientação, tá? Esse suporte, nenhum curso no Brasil tem, tá? Esse suporte que a gente faz também é online, são mentorias que a gente faz, e temos dúvidas que você pode tirar diariamente com a gente, ali num grupo, né, de WhatsApp, que você pode ir tirando as dúvidas e a gente vai sempre te auxiliando no dia a dia. Ah, mas a minha dúvida não tem nada a ver com o curso, é relacionada a uma atividade que eu preciso fazer no condomínio. Dificilmente não vai ter relação com o curso, sempre vai ter relação com o curso. Mas mesmo que não seja, a gente vai procurar te atender, procurar a melhor forma de te orientar e vamos incluir isso no curso depois. É ser esse degrau ali que a imagem mostra, né? É ser esse degrau para que você consiga dar o próximo passo, tá? E quanto que custaria, né, um curso com tudo isso que a gente trouxe? A gente fez uma pesquisa de mercado. Um bom curso de formação, pós-graduação tá custando mais caro, tem bons cursos de formação que estão cobrando em módulos, tá? E aí chega próximo em termos de ementa, mais próximo sem ter tudo, tá? Que a gente trouxe. Que pega ali vários módulos e aí somando tudo dá quase 12 mil por mês. Mas um curso de formação ali, um bom curso de formação está mais ou menos nessa faixa, de R$ 3.000, tem uns de 2.000, 2.500, mas R$ 3.000 é um valor ok, tá? Pegando a média ali, comparado com as pós também que a gente tem visto, por volta de R$ 3.000. Um curso de marketing e anúncios para condomínios, que é, para mim, a melhor forma de captação hoje, se a gente for pegar ali em termos de curto prazo e de divulgação, é muito melhor do que panfletagem hoje, está por volta de R$ 1.500, tá? Um curso de social media, para você ser um bom comunicador, digitalmente falando, está por volta de R$ 1.000. E um curso de inteligência emocional, não sei se vocês já pesquisaram, se já fizeram, a gente já teve a oportunidade de fazer, tanto eu já fiz, quanto o Guilherme já fez também, está por volta de R$ 1.500. Então, somando tudo, a gente colocaria ali R$ 7.000. Fiz com várias empresas diferentes, investi R$ 7.000, estou qualificado para poder fazer um excelente trabalho, tá? É possível fazer separadamente tudo junto, tudo, né, no mercado, com empresas diferentes. E se você for parar para ver, pessoal, vamos pegar aquela referência de 2.500 de salário médio de bons condomínios para poder estar atuando. 6 meses se paga. É um investimento que vale a pena. Então, investir em qualificação sempre vale a pena na área condominial, principalmente se você tiver a mente aberta para atender mais de um condomínio, tá? Se você tiver essa mente aberta, sempre vale a pena se qualificar, sempre. A gente faz eventos gratuitos, a gente tem várias outras pessoas aqui em Brasília que fazem eventos gratuitos, e a gente sempre fala para você pegando um tijolinho de cada um, vai montando, vai crescendo o muro, para você ter bastante referência, tá? Sempre vale a pena, principalmente se for conteúdo gratuito, tá? A gente sempre incentiva vocês a participarem, não só dos nossos eventos, como eventos de outras pessoas, até para conhecer a metodologia de outras pessoas também. Em termos de curso, óbvio, você não vai gastar 7.000 com vários cursos. Escolham, né, os cursos que vocês vão fazer, pesquisem bem, para poder estar fazendo uma boa qualificação. E tem muitos bons síndicos, gente, trazendo a realidade. Não é uma obrigatoriedade, tá? Tem alguns condomínios que estão exigindo um curso de formação. Isso já é realidade. Mas nem todos, a grande maioria, não exigem. Então, você pode nunca ter feito um curso de formação e começar a ser síndico e ir na prática. É uma possibilidade. Mas é um caminho
de aprendizado, igual eu falei lá no início. Você vai, é igual andar de bicicleta. Ah, eu vou pegar aqui uma bicicleta e vou andar sozinho do nada sem ninguém me ensinar. Você não vai saber onde que é o freio, você não vai saber frear, vai cair. Você não vai saber fazer a curva, vai cair. Aí você vai frear, o freio da frente acelerado muito rápido, vai cair. Aí você não vai pedalar, vai ficar só indo no embalo aqui, aí vai perder a velocidade, vai cair. Então, assim, uma hora você aprende. Isso é possível, tá? Uma hora você vai aprender. Mas tem como encurtar o caminho, tá? E o curso Vale a Pena Ser Síndico, como que funciona? O curso Vale a Pena Ser Síndico, a gente passou, mostramos a metodologia. Nossa intenção foi, cara, não pode ser caro a ponto de uma pessoa não conseguir pagar e tem que ser um valor justo, tá? O valor justo eu mostrei para vocês, se a gente fosse fazer tudo separadinho, seria 7 mil. Mas 7 mil não é a realidade, gente, de muita gente, a gente sabe disso. Então, como que a gente conseguiu ajustar isso? Vamos tentar trazer um valor que é o seguinte: se a pessoa pega um condomínio do jeito que a gente ensina, com condições para ele trabalhar, para ele buscar outros condomínios depois, qual que seria o valor? O valor de um salário ali do síndico. É como se você, beleza, peguei o primeiro condomínio, o primeiro salário foi para a qualificação. É como se fosse uma garantia. Então, se eu conseguir o primeiro condomínio, no primeiro mês eu já paguei o condomínio ali, o valor do curso, né? 2.497, vai ter até condomínio, você vai receber ali, pode começar com um condomínio que te paga até mais do que isso. Mas a gente tentou trazer essa referência, né, de um salário ser o valor do curso, tá? A gente consegue dividir em até 12 vezes, né? Dividido em 12 vezes no cartão, daria 12 de 249,21, porque tem ali os juros do cartão, né? Mas, como vocês assistiram a aula até o final, a gente falou, pô, a pessoa vai assistir 2 horas de aula, é bom a gente dar ali uma bonificação para essas pessoas, né? Quem assistiu até agora, e vale, um desconto que vale somente para hoje, tá? Vale até R$ 23,59, é só realmente por conta da aula esse desconto. O curso está nesse valor de R$ 2.500, 2.497. Quem fizer a inscrição hoje vai ter 10% de desconto. Você pode mandar mensagem para a gente, se quiser o link, né? Vamos passar o link aí agora também depois. Aí vai ter 10% de desconto, que daria aí o equivalente, né, a 1.997,60 ou 12 vezes de 199,37. Então, se fizer a inscrição até hoje, R$ 23,59, tem esses 10% de desconto, tá? E indo aqui um pouco mais para frente, só para, se você pensar assim, pô, eu acho que não é para mim isso aí, porque eu acho que eu não vou conseguir ter o primeiro condomínio, eu não vou conseguir ter esse segundo condomínio. Tá, a gente faz uma garantia, como a gente falou que tem um suporte que ninguém dá, a gente dá uma garantia que ninguém dá também, tá? Se outra pessoa der, você me mostra lá e a gente vê, eu te dou até um desconto a mais no curso, se você achar um outro que dá uma garantia igual essa que a gente oferece, tá? Que é uma garantia da seguinte forma: se você já tem um condomínio, que é um segundo condomínio, se em um ano, que é um ano da nossa mentoria, se em um ano você não conseguiu o seu segundo condomínio, a gente devolve 100% do valor que você investiu. Sem perguntar nada, você fez ali a metodologia, você seguiu o que a gente fez o portfólio, fez as divulgações, foi para a Assembleia e não conseguiu o condomínio, a gente devolve 100% do investimento que você fez. Meu objetivo é ter o primeiro condomínio. Mesma coisa. Se em um ano você não tiver o seu primeiro condomínio, a gente devolve 100% do valor que você investiu. É uma forma da gente mostrar para vocês que o conteúdo que a gente entrega, realmente a gente confia no que a gente está fazendo e outras pessoas não confiam a ponto de não conseguirem dar essa garantia para as pessoas, tá? E é isso. Se você tiver interesse de fazer essa inscrição, né, aí para o nosso curso, a gente tem aí um cupom de desconto, né, que é a aula 810, a gente escolheu o número aí da aula 810, você pega ali o QR Code, né, coloca ali no QR Code e faz, preenche, né, as informações de pagamento
e no campo de cupom você coloca esse cupom aí, aula 810, que você vai ter exatamente o cupom, né, pronto para esse desconto, tá bom? E é só até hoje, até o final do dia. Se tiver interesse de fazer depois, né, o curso, eventualmente, entre em contato com a gente também, né, pode não ser o momento para você agora, mas se for, aproveite o desconto. Se não for, em outra oportunidade, o valor vai ser aquele lá que a gente já passou, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês por terem participado da aula, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação para liberar para as dúvidas, porque eu acredito que possam ter dúvidas pontuais de algum condomínio de vocês, para a gente não expor o condomínio nem as atividades que vocês estão fazendo. Eu vou tirar a gravação, tá? Só vou finalizar aqui a gravação. E muito obrigado a todos que participaram aí. Mesmo que a pessoa tenha participado, às vezes, online, né? Depois, né, posteriormente, a gente vai divulgar essa aula para as pessoas. Não vou ter o desconto da aula ao vivo, porque esse desconto vai ter acabado, mas pode ser que a pessoa veja depois, né? E aí, encerro por aqui.